Gente, eu tô ansiosa pelo papo que vocês vão bater agora. Vou fazer minhas perguntinhas ali no chat. Essa é uma pauta muito importante para muitas pessoas que estão aqui. Me toca em especial. Quando a gente fala de diversidade, para mim, nunca é só de gênero, apesar de eu ser mulher. Não é de sexualidade, de gênero. Para mim, acho que a primeira que eu me dei conta na vida foi a socioeconômica, sabe? Eu via a minha mãe, que tipo, não teve tanto estudo ou tal, mas que tinha um potencial gigante, ela podia ser hoje, ter a profissão que ela quisesse, e ela era mãe. Isso não é um diminutivo, mas ela tinha outros sonhos que ela não tinha alcançado ainda, e aí, por outros caminhos, outras oportunidades, ela acabou alcançando depois. Só que a gente acaba tendo a oportunidade bem mais velho do que algumas outras pessoas. Quem não teve alguém para trilhar esse caminho atrás de você, um berço, outras oportunidades. Então, quando a gente fala de meritocracia, a primeira coisa que eu penso, quando a gente fala de diversidade, é a primeira coisa que eu penso antes de qualquer coisa, porque algumas portas só não são abertas bem depois. Então, eu estou ansiosa pelo papo que a gente vai bater agora. Galera, desculpa meu desabafo, eu sempre quis dizer isso para todo mundo, que isso é muito importante. Tipo, tanto que a oportunidade não vem para todo mundo em um primeiro momento, mas que é possível buscar por ela e mudar a sua vida e a vida da sua família. Eu sou muito grata por ter essa garra, por ter tido uma mãe que me deu esse background, um pai que me deu esse background de garra, de correr atrás. E espero que todo mundo tenha e que esse papo ajude todo mundo. Até mais, galera. Muito bom, né? Você sabe que você trouxe uma coisa muito interessante. Às vezes as pessoas estão na. Tá tendo duplicação do meu áudio? Foi? Talvez Não, tá alguém bem. esteja sem fone e É, aí a gente acho ouve. que foi sem querer aí. Mas não. Ah, entendi. Tudo bem, já vi aqui a mensagem. Você trouxe uma coisa muito interessante, né? Quando a gente fala dessa questão de pessoas com a questão de classe social, realmente, classe social no Brasil é algo que me incomoda profundamente quando a gente fala de processos meritocráticos, né? Porque a gente tem, quer queira, quer não, a pirâmide no Brasil ela é muito nítida, né? A gente tem ali no topo, vamos já começar a quebrar as caixinhas, né? Ali no topo os homens brancos, né? Depois você tem a mulher branca, aí você tem os homens negros, e aí a mulher negra aqui embaixo, né? Lá na base. E assim, você trouxe, por exemplo, essa questão, não sei se seus pais, se tem algum deles que é negro ou não, mas o que você trouxe dessa questão da garra, às vezes, não é tão simples para quem está nessa outra extremidade, principalmente se é uma pessoa muito mais retinta, né? Sim. E aí, às vezes eu fico olhando, por exemplo, a tecnologia para mim, enquanto educadora, enquanto eu sou publicitária, pedagoga, trabalho com formação EAD há muito tempo e tudo mais. E o que eu percebo é que, assim, se por um lado a tecnologia ela permite a gente chegar mais longe, então hoje eu tô aqui com vocês, mas eu estou mediando, estou facilitando um evento de combate à violência doméstica e a gente tem mais de 12 DDDs. Tipo, não daria para fazer um evento desse com essa galera, trazendo advogadas, delegadas, pessoal que é autoridade do sul ao norte do país para dar mentoria, para participar, para falar sobre o assunto, se a gente não tivesse a tecnologia. Dificilmente eu conseguiria mover toda essa galera para um mesmo espaço se a gente não estivesse fazendo isso. Então, para mim, ela é uma ferramenta de democracia e de acesso à educação. E acho que o Robertson compartilha bastante essa questão que a gente faz nas periferias. Mas, por outro lado, a gente sabe que mais de 40% da população não tem acesso sequer a celular, internet e saneamento básico, e é justamente a galera que mais precisaria estar usando. Então, esses contrassensos, e eu trouxe um pouco essa questão da meritocracia um pouco nesse aspecto, então, me preocupa às vezes quando a gente fala, porque tecnologia é uma ponte de acesso, mas acesso a quê e a quem, né? Então, eu Exatamente. acho que ter os nossos ancestrais nos ajudando a chegar, e a gente tem que reconhecer que se a gente chegou até aqui é porque teve gente que veio antes tirando pedra, talvez Muita não fosse o pedra. que a gente queria, né? Mas Sim. tirando pedra, fica para a gente um legado de também construir esse tirar pedra para os outros e de mãos dadas, né? Então, por exemplo, eu, enquanto mulher preta periférica, estou aqui perto do estádio do Corinthians, aqui em São Paulo, eu tô caminhando, mas eu tô olhando para as minhas irmãs que não vão, nem se enxergam, de repente, num lugar como esse que a gente está aqui hoje, né? E às vezes eu escuto assim, mas por que você não se liberta? Por que você... Porque não é tão simples assim, A gente né? ouve isso semanalmente, para não dizer diariamente, né? Boa, boa, boa. Vamos. Só, foi bom, já começou com faísca no palheiro, isso é bom, é gostoso. Mas
queria que sim, que cada um, pelo menos aí, se apresentasse, falasse quem é quem na vida, porque tem uma galera que pode ser que não conheça todo mundo, e já começasse a responder brevemente, tá? Eu queria perguntar para vocês, quem é o comum? Como se veste o comum? E se a gente vê o dialeto do comum nas empresas de tecnologia? Se apresenta e tenta responder brevemente, só para a gente começar a discussão nisso daí. Vai lá, quem se habilita? Acho que eu posso começar aqui. Boa tarde, gente. Eu sou o Rafael Gomes. Só para postar uma descrição de mim para quem tem deficiência visual, né? Eu sou um homem negro, de 85, tenho 29 anos, estou de branco, do meu lado esquerdo tem uma lousa e atrás de mim tem um quadro, né? Agora um pouco sobre mim, hoje sou engenheiro no Zé Delivery, né? Trabalho lá há um ano e também sou cofundador da Fazer Orçamento, que é um sistema que eu tenho junto ao meu irmão. E é isso. Já para facilitar, vou puxar já, Samantha? Me responde aí, Rafael. Responde a pergunta primeiro. Mas já? As perguntas. Isso. Quem é o comum? Como se veste o comum? E se a gente vê o dialeto do comum nas empresas de tecnologia? Do comum, eu fiquei com uma dúvida sobre a pergunta em si, né? O que seria, né, o comum ali? Quem é Quem a galera que a gente mais vê, que a gente mais convive, que tem o maior número na população, mas que a gente não vê nesses ambientes que a gente está inserido? Esse é o comum. Não, sim. Bom, enfim, os nossos, né? É sempre um impacto muito grande, né? Para mim, pelo menos quando comecei ali a fazer faculdade de ciências da computação, desde a faculdade até o trabalho, assim, os meus iguais não estavam, né? Era muito engraçado que eu fazia faculdade ali na Sumaré, e eu pegava um ônibus que ele começava preto e ia clareando até o final, né? De começar a chegar as empresas grandes e tal, né? Era um navio negreiro ali bem curioso, né? Eu diria. Mas assim, o comum não é o comum que eu vejo, né, no dia a dia de trabalho, que é realmente as pessoas periféricas, né? Sobretudo pessoas pretas. Claro, tem pessoas com um pouquinho mais de incentivo familiar, de estrutura, né? Mas periféricos por si só assim, são poucos, né? E aí, como não sei se eu consegui responder muito certo ou da forma como queria, mas acho que é isso. Não tem certo ou errado, é o que a gente sente, está valendo. Quem quer puxar aí? Não, eu vou passar para a Tainara, porque eu já falei, depois eu volto. Então tá bom, meu nome é Tainara, as pessoas me chamam, sei lá, de trem, porque tem um tiquinho de sotaque. Tenho 22 anos, eu costumo falar que sou um neném no meio desse bando de gente que tem ideias e mais experiência no rolê. Nascida e criada dentro do Grajaú, uma coisa que a Samantha trouxe de você sentir a tua evolução e ver os seus para trás, isso tem sido a minha maior confronta nos últimos 4 meses. Eu tenho autismo e aí eu descobri que o barulho para mim é um caos. E aí eu me mudei da casa dos meus pais, saí da minha periferia, onde eu conheço com a palma da mão cada beco, cada viela, cada esgoto, cada lugar que não tem esgoto, e vim para um apertamento, que eu chamo carinhosamente, no Jurubatuba, ainda continua sendo extremo sul de São Paulo. E na mudança da minha casa, meu pai me ajudou na mudança, pai e mãe presentes, são um dos meus maiores privilégios que eu tenho. E meu pai levou um enquadro na porta do meu condomínio, assim. E foi bem tenso para ele. Vou fazer 5 meses que eu me mudei. Meu pai veio aqui uma vez, que foi justamente quando ele levou enquadro. Ele fala: filha, se você quiser me ver, é o mesmo caminho. Tu que saiu, tu que volte. E aí você que lute, mas é muito complexo, né? Só para terminar aqui a discussão, senão eu vou perder o fio. Bom, me autodescrever rapidinho. Eu sou uma mulher preta de pele clara, uso óculos, cabelo um tico encaixado. Atrás de mim, à minha direita, tem um trem branco. No lado esquerdo, tem um trem de livro e mato. E é basicamente isso. E respondendo a pergunta do Robson, é muito complexo, né, cara? Porque é muito difícil a gente nascer, crescer, a nossa família sendo preta
e o obstáculo é ser preto, e a meta é clarear a família. E aí você se envolve com pessoas só brancas para conseguir ser aceito, porque o comum é ser o branco, o comum é ser a pessoa que tem todos os neurônios funcionando certinho. Mano, é meio um pouco difícil, mas enfim. E ser pessoas brancas, ser pessoas com padrões totalmente europeus, que não se importa de gastar rios de dinheiro em pouca cachaça, que eu, por meu conto, eu gasto um pouquinho, mas eu tomo um tiquinho, não um tiquinho, mas tomo um tiquinho, enfim. Então é muito complicado quando a gente se vê nessa situação dos comuns serem sempre os brancos. As aulas das faculdades serem brancos. Eu sou a única mina preta da minha sala de faculdade. Eu nunca tive uma professora preta ou um professor preto na minha faculdade. Um meme que acho que bombou no Twitter nesses últimos 2 dias, que o Reginaldo do Quebra-Dev, inclusive, colocou, é aquele trenzinho das paletas de cores. Então, em cargos júniores e plenos, eu vejo pessoas pretas de pele claras, até mais retintas, e a partir dos brancos é sênior e principal. E isso em tecnologia, infelizmente, a gente também vê. Então, acho que respondendo a tua pergunta e parando de falar, porque eu falo pra cacete, eu nem sei se eu deveria ter falado cacete, mas enfim, perdão, é isso, sabe? Infelizmente, esse comum é padrãozinho europeu dentro do Brasil. Olá, Renato. Bom, agora a minha vez. Boa tarde a todos os ouvintes, todos os companheiros aqui nessa transmissão aqui, nessa roda de diálogo importante. E mais importante do que falar apenas é a gente poder construir espaços que realmente promovam a diversidade. Bom, meu nome é Renato, como eu estou vestido aqui um bonezinho do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o pessoal fala, mas o que MTST tem a ver aqui com tecnologia? Calma que aqui a gente vai explicar um pouco sobre isso. Tenho 26 anos, moro na periferia de São Paulo, moro no Jardim Guatemi, extremo leste de São Paulo, finalzinho de São Mateus. Inclusive, o apartamento que eu falo hoje foi um apartamento conquistado com luta com o MTST, uma ocupação que a gente fez em 2015 e que as chaves foram entregues aqui agora na metade do ano. E, bom, isso é uma leve introdução da minha luta dentro do movimento. Sou engenheiro eletrônico, eu tive a grande oportunidade de poder ter tido uma bolsa do ProUni, uma boa universidade privada. Enfim. E estamos aqui para falar um pouco sobre esses espaços que, por exemplo, qual que é o lugar do comum? O nosso povo, o povo trabalhador, o povo periférico, que é a maioria, hoje, para falar de diversidade socioeconômica, assim, nosso povo hoje está preso em 8, 10 profissões. Ele vai trabalhar para aplicativo, ele vai trabalhar como segurança, ele vai trabalhar como faxineiro, ele vai trabalhar como pedreiro, assim, não foge disso, não entra na perspectiva a possibilidade de poder se poder trabalhar com tecnologia, até porque, como a companheira Samantha também falou, a internet não chega, nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem um celular, nem todo mundo tem o que comer, né? Então, de fato, para a gente, como trabalhadores, como pessoas da periferia, a gente tem que pensar em construir que tipo de sociedade a gente quer, né? Hoje, a discussão da tecnologia não tem motivo para ser assim, né? As pessoas, a tecnologia hoje demanda, aliás, a sociedade demanda soluções modernas que dependem da tecnologia. A sociedade hoje mudou. O mundo hoje está encoberto de tecnologia, só que trata os trabalhadores periféricos única e exclusivamente como consumidores dessa tecnologia, e não eles tendo o poder de ocupar o espaço de discutir e de desenvolver as próprias tecnologias. Isso reflete diretamente na maneira como os governantes e como o pensamento dominante enxerga a sociedade. A gente é uma sociedade que exporta soja e matéria-prima, mas a gente pode ser uma sociedade que desenvolva a tecnologia de ponta, sabe? E, inclusive, como que a gente faz para... Por que a gente está aqui, né? Por que eu, representando o MTST, a gente está aqui? Porque a gente enxerga que nosso povo tem que ocupar esses espaços. A gente enxerga que nossos irmãos, nossos companheiros de luta, eles precisam estar inseridos nesse espaço que hoje quase não são.
é isso, você, como que um trabalhador da periferia vai pegar, já pega, mas vai pegar 3 horas de busão para trabalhar, né, num lugar no fim do mundo, para depois voltar, sendo que ele nem teve a qualificação para poder, nem entende o que é tecnologia. Então, o que a gente vai discutir um pouco, o MTST, a gente fundou há um ano atrás, mais ou menos, um núcleo de tecnologia, que a gente possa construir esses espaços de agregamento, né, de agregação dos trabalhadores em torno do mundo da tecnologia. Muito bom, muito bom. A gente vai tocar bastante nesses assuntos aqui. Samantha, sua vez aí. Bom, gente, voltando lá para o começo, né, que eu deveria ter feito isso, mas eu me empolguei um pouquinho. Eu sou uma mulher preta, pele razoavelmente clara. Eu não tô tomando sol nesses 2 últimos anos, assim, absurdamente, porque quando eu tomo sol eu fico ali bem perto do Rafa. Cabelo curtinho, com algumas luzinhas douradas, tô de headset preto, tô com uma blusa azul marinho. Aqui atrás de mim eu tenho um pano afro pink com algumas bonecas africanas em preto e branco, e atrás um biombo que eu uso branco aqui. Como eu já falei, moro aqui na Zona Leste, estou perto do estádio do Corinthians. Não sou corintiana, não torço, já aviso, não torço. Só gosto de futebol, mas não torço, tá? Venho aí da área de educação, fiz pedagogia, mas trabalho hoje dentro de um projeto, como coordenadora de um projeto que leva para dentro das empresas a conversa sobre diversidade, né? E é muito curioso ver como isso deu voltas, né? Porque, assim, durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei no ambiente corporativo, em várias empresas de segmentos diversos. Em 2014, eu decidi empreender, né? Decidi ir para a área, tentar alguma coisa do meu jeito. E foi muito curioso, porque esse movimento fez com que eu percebesse o quão maior era o processo social de impedimento de mobilidade social que a gente enfrenta, né? Porque quando você entra pelo corporativo, e aí é uma coisa que às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, não é bem assim, mas é a realidade que a gente sente, né? Dentro do corporativo, nós podemos ser caracterizados como pessoas não brancas, vou pôr entre aspas, né? Então, o que era isso? Você vai fazendo curso, você vai fazendo especialização, você tira certificação, como a Tainara trouxe, você convive com grupos que têm uma certa acessibilidade, aí você vai ascendendo naquele processo. E nesses grupos, ninguém fala para você que você é preto. Né? Dá a impressão que você tá tudo certo. Só que assim, né? Aí você começa a perceber que, tipo, você fez as certificações e tal, eles trazem alguém de fora, mas não te promove. Você pede para mudar de área, nunca dá. O seu gerente não deixa, o outro não quer, né? Você tenta fazer um movimento para outra coisa, não vai. Toda vez que você fala, poxa, mas por que eu não posso ter um aumento? Então, é porque a gente ainda, né, o cargo... Aí entra outra pessoa que não é preta, ganhando mais do que você. Né? Aquela vaga que você tem o perfil para ocupar é ocupado por alguém de olho azul. Então, assim, gente, eu não tenho nada contra, meu pai é super claro de olho azul, mas o que eu tô falando é o que eu vivi na pele durante todo esse tempo de corporativo. Né? Eu me preparei, eu fiz inglês, eu fiz uma série de coisas, e todas as vezes que eu chegava num determinado patamar, dali para cima eu não subia, não tinha acesso, né? A ponto de, em 2014, nessa empresa que eu trabalhava, ela era formada por um grupo de fora, e um dos gestores, que era britânico, ele veio na minha mesa e falou assim, olha, aqui na empresa, você já chegou no limite. Eu estava num cargo de coordenação. Nós não vamos querer uma mulher preta representando a marca da empresa, você não vai passar daqui. Mas eu reconheço o seu talento, eu posso até fazer uma carta de recomendação para você. Naquela época, isso não era considerado crime. E, gente, eu vou ser sincera, na visão dele, ele estava me ajudando. Porque ele estava sendo sincero, ele estava falando, olha, você tem potencial para mais, mas aqui você não vai passar, porque é isso, né? É até onde a gente deixa você ir. Então, quando você percebe esse tipo de postura, você começa a entender que não é uma questão somente de esforço, é uma questão, às vezes, de barreiras reais de quem já está lá. Né? Então, hoje, quando, por exemplo, tem um programa que chama Conselheiras 101, não sei se vocês acompanham, mas quem começou foi a Lisiane Lemos, que é uma mulher preta, retinta, que hoje está no Google. Né? Ela que puxou esse programa, junto com algumas outras lideranças, tipo Rachel Maia e tal, para formar conselheiras pretas. Por quê? Porque o mercado vivia dizendo que não tinha conselheira preta em um conselho de grandes empresas, porque não existia.
Eles formaram a primeira turma com 20, estão fazendo a segunda agora. E agora, que já tem uma turma formada? Qual é a desculpa? Né? Então, eu acho que isso que o Robertson perguntou da questão de normal, né, do comum, eu acho que o comum vai depender muito da bolha que a gente está. Né? Porque eu mesma, em muitos trabalhos, eu não podia usar o cabelo como eu uso hoje. Se eu não alisasse o cabelo e não prendesse, não era aceito. Eu tive casos que eu acompanhei no período que eu trabalhei na Berrine, de mulheres que chegavam para trabalhar porque pintou o cabelo de uma cor diferente, tinha que voltar para casa. A empresa não deixava entrar. Né? Então, assim, tem um amigo meu, o Felipe, que tem um canal que chama Pode Pai no YouTube, que ele é um homem preto retinto, e que ele fala que no primeiro trabalho dele, a primeira coisa que fizeram com ele, corta esse Black Power. Na época ele era adolescente, foi lá e cortou. Né? Agora, isso foi há 20 anos atrás, e continua acontecendo. Então, esse comum que você colocou, só para fechar, eu acho que vai depender muito da bolha aonde a gente escolhe estar. E às vezes essa bolha não é nenhuma escolha necessariamente, às vezes é um próximo passo para a gente poder tentar dar o outro, né? Para poder acessar alguma coisa melhor. Boa, boa. Vamos dar uma invertida lá na que a gente tá. Dar uma invertida não. A gente vai continuar no processo, mas a meritocracia, por si só, ela faz um processo de tentar igualar todo mundo, achando que está todo mundo na mesma página. Para vocês, isso gera miséria e é fonte de manter pouca diversidade social e econômica nas empresas? Quem pode começar, qualquer um aí. Bom, antes de tudo, até o termo meritocracia, né, ele não é uma coisa meio, como se diz, verdade. Foi um termo que foi criado para zombar burgueses e aí a gente acabou arrastando ele para a vida, né? Então, já para começar, a meritocracia é uma parada que foi feita para zoar e as pessoas usam, né, para esfregar situações na nossa cara. Mas, começando a resposta, né? Eu trabalhei numa empresa e que teve um momento que a gente estava participando do processo seletivo, a gente precisava de desenvolvedor, né? Tudo bonitinho. E na reunião, teve um menino que foi bem direto assim no que ele queria. E se você parar para pensar, lógico, faz sentido, né? Falar, pô, a gente precisa de desenvolvedores. Onde estão os melhores desenvolvedores? Nas melhores faculdades. Por que a gente fica olhando currículo de universidade RapDerp, Unisquina, e por que a gente não vai na Mackenzie, vai na PUC, né? E traz essas pessoas, né? E aí foi um momento que houve uma discussão muito grande na empresa, porque o corte racial e econômico, sobretudo, ia ser brutal, assim. E não necessariamente pessoas com esse tipo, que venham dessa faculdade, são boas, né? Elas são ricas. Enfim, mas isso é muito perigoso, né? Eu dei um exemplo, mas esse negócio de você tem que fazer por merecer é muito difícil, porque se for colocar a proporção de pessoas periféricas que, como o Renato colocou, demoram 2 horas e meia, 3 horas para chegar no trabalho, e sei lá, eu produzir igual uma pessoa que está lá, eu deveria merecer mais, porque eu faço mais, eu tenho que me virar mais, sabe? E isso, no final das contas, não é a verdade absoluta. Então, enfim, é bem complicado. Eu acho que. Eu saquei, mano. Só continuando para todo mundo ter uma oportunidade de falar no sentido, Tainara, a gente vai, faz os mesmos cursos, treina, tem capacidade técnica igual. Todo mundo chega na mesma empresa, mas aí quando você está lá do lado a lado, todo mundo com capacidades técnicas iguais, mas outras pessoas têm outras vivências, curso no exterior, intercâmbio, inglês de pequeno, contato com tecnologia, acesso à tecnologia, alguém carregando ele para o ensino e para tudo mais, abrindo oportunidades. Como que é para nós? O que acontece? Quando tu começou no mas, eu já pensei, mas eu demorava, quando eu morava com os meus pais, 3 horas para chegar na República. Mas, na minha primeira entrevista, o rapaz teve a audácia de me levar para um café e falar, moça, o seu currículo, ele é lindo para sua idade. Se você fizer uma chapinha nesse cabelo para poder manter mais baixinho, fica melhor.
E eu voltar para casa chorando às 3h30 e chegar em casa, meu pai é preto retinto falar: filha, infelizmente ele tem razão. Você vai fazer o quê? Vai ficar desempregada? A gente precisa de ajuda. E aí tu taca ali uma progressiva no cabelo. O que o Renato falou das pessoas não ter acesso, isso é chovendo molhado de ficar repetindo milhares e milhares de vezes. Meu primeiro emprego em tecnologia, eu dormi no metrô, porque o único amigo que eu tinha, que eu sabia que eu podia me ajudar para fazer o teste de Python na época, de lógica de programação para conseguir entrar em TI, eu morava no Grajaú, ele morava depois da Vila Carrão. E ir para casa dele e lá não caber as 3 pessoas para dormir, eu falando, não, eu vou me virar, eu vou pegar o último trem, pegar o último metrô e daquele outro e dormir na estação porque o metrô fechou. Então, as pessoas não terem a capacidade de entrar já é um problema. E aí, eu entrando, eu lembro que no meu primeiro dia de tecnologia, eu saí da operação e aí viraram para mim e falaram, olha só, você vai abrir lá seu WhatsApp, seu Slack, vou te mandar o link do GitHub, você vai fazer o deploy lá na AWS com o Lambda, e falou, eu com meu caderninho anotando, aí no finalzinho eu, desculpa, AW, que ele é AWS, eu, desculpa, o que é AWS? É um site da Amazon. Para quem tem um tiquinho de intimidade com a internet, sabe que a Amazon é um site de vendas, não serviço de tecnologia, porque não tinha contexto nenhum. E eu abri o site de vendas da Amazon. Ele começou a rir, e ele foi lindo. E branquelo, quando começa a dar muita risada, a bochecha fica vermelha, parece um pimentão. E foi ficando vermelho, foi chamando a atenção. E eu fui ficando constrangida. E eu peguei minha bombinha de asma, porque a bichinha também é asmática, né? Porque o pobre também não tem nem acesso à saúde. E quando descobre que tem asma e autismo é com 20 anos, não com 15, quando tem que tratar, quando é pequena. Enfim. E eu peguei minha bombinha da asma, fui pro 7º andar, bloco A, na escada de emergência e chorei horrores. Porque eu queria aquilo. Eu tinha visto de uma amiga falando, não, tá, porque lá nesse tipo de trampo você ganha R$2.500. A primeira coisa que eu pensei, gente, lá em casa a gente sorteava. O que vai cortar amanhã? Água? Então vamos pagar de água. A luz corta quando? Mês que vem. Então vamos negociar para tentar manter mais um mês. A primeira coisa que eu pensei foi, eu vou quitar todas as dívidas de pelo menos conta e água para poder ter um banho quente. Porque eu queria ter um banho quente. É muito, muito, muito complexo a linha do que nós não podemos ter. E aí eu vi de uma mina branca, super privilegiada, Thay, conselho de amiga, que entende o que você passa. Sabe o que você tem que fazer, amiga? Um intercâmbio de 6 meses pela Europa. Porque aí você vai conseguir se emergir na língua e com o inglês derrumba assim, todas as barreiras que você pode imaginar. Se você quiser, eu tenho casas de intercâmbio que meu pai pagou para mim e eu te mando o link. Não é tão caro, não. Quando a gente chega nessas situações, além de todo o estereotipo, tu pode ser um homem branco que também nasceu na periferia. Porque, infelizmente, o classicismo tem dessas. Não é só o estereotipo de ser óbvio que, com certeza, tem mais atravessamentos sociais. Mas você ser branco, crescer na periferia, além de ter outros privilégios que uma pessoa preta, tu consegue tentar ser aceito de uma forma mais fácil na sociedade. Mas aí já teve amigos que viraram e falaram, nossa, Thay, eu tive que pegar o endereço da minha vizinha, que mora 3 quadras na frente, para não pegar o endereço antigo. Porque era muito longe, eles iam pagar mais 2, 3 conduções. E aí esse é muito pesado para a empresa. É muito complexo quando a gente traz não só a forma racial, mas também como uma forma social para dentro das empresas. Boa. Qualquer um, Robertson, conforme posso pegar só um gancho para fazer uma provocação aqui? É uma provocação para quem está assistindo também nisso que a Thay falou, porque o primeiro choque que eu também lembro de ter tido, isso já trabalhando e vencendo N barreiras, claro que cada um com seu background, foi exatamente essa conselho de amigos que a gente recebe, como se a pessoa soubesse o que a gente, a partir de onde a gente está partindo. Então, a gente não pode mudar o passado, mas a gente tem o grande dever, principalmente quem sabe o que é, de mudar o futuro. Então, a gente tem que perpetuar que esse tipo de fala não seja feita. E que se uma pessoa chega e a gente sabe que a gente não conhece o background dela, a gente não assuma que ela teve os mesmos privilégios que a gente. Que a gente pegue a pessoa pela mão
guie ela e deixe ela ditar o ritmo, ajude ela a ditar o ritmo pelo menos nesse onboarding nas empresas que a gente está, pelo menos nos empregos, se não for na vida inteira, porque é isso que a gente pode tocar e ir mudando o mundo. Boa. Qualquer um, eu estou tentando conduzir com algumas perguntas, mas qualquer um pode responder qualquer pergunta da anterior que foi feita. Agora, queria continuar com o Renato e pensar, Renato, a gente sai de quebrada, sai de periferia, começa a estudar, começa a conquistar algumas coisas. A gente chega primeiro em ambientes que tem pouca ou nenhuma diversidade. Você acha que é papel nosso, que chega primeiro, de abrir caminhos para os profissionais que estão chegando, para proporcionar maior representatividade? Qual que é a luta que a gente tem que travar nisso daí? Excelente pergunta. Eu acho que tem 2 papéis fundamentais que a gente tem que ter. Primeiro, hoje, no mercado de trabalho, a gente tem muita vaga para desenvolvedor aberto. Então, hoje, dentro do MTST, a gente tem um curso de programação, por exemplo, e de introdução ao universo da tecnologia. O que isso significa? Isso significa que é o primeiro contato com as pessoas, por exemplo, ligar um computador, sabe? É um passo que você dá muito para trás. E um passo tão para trás de você conversar com as pessoas do seu entorno e falar, eu adoraria fazer esse curso, parece ser muito interessante, só que eu só sei assinar meu nome. Então, a gente entra com esse processo de formação, mas não é unicamente formação técnica, é formação de autonomia, é a possibilidade de um espaço de educação poder dar autonomia às pessoas. É Paulo Freire na veia. É processo de você permitir que as pessoas se encontrem dentro de uma sala, dentro de um espaço e tenham autonomia de exercer sua liberdade dentro dos espaços. E aí a gente entra em 2 pontos. Primeiro, que foi o que eu falei, esse espaço de mercado de trabalho de empresas que você não discute as linhas da empresa, você não discute como que a empresa vai funcionar, as regras, você não discute seu contrato de trabalho, você simplesmente faz o seu trabalho, você vende seu trabalho por um valor muito mais baixo do que ele vale, e, enfim, e esse espaço é majoritariamente feito por pessoas extremamente privilegiadas, ricas, herdeiras, brancas, sim, eu trabalhei... As empresas que eu trabalhei, que teve a empresa que eu trabalhei durante 7 anos, assim, não tinha uma pessoa negra. É esse tipo de realidade, assim, diversidade socioeconômica zero. E tem uma outra discussão que a gente faz sobre formas de organização de trabalho, sobre outras formas de organizar o trabalho das pessoas. Por exemplo, dentro do movimento, a gente tem a necessidade... a gente tem inúmeras pessoas desempregadas, a gente está vivendo um momento muito complicado. Então, a gente desenvolveu uma plataforma chamada Contrate Quem Luta, que é o quê? A gente tem uma base de prestadores de serviços dentro do movimento e de trabalhadores, que a gente coloca essas pessoas em contato com pessoas que precisam de serviço. Então, por exemplo, a pessoa é pintora, a pessoa é mecânico, a pessoa tem uma profissão e está desempregada, então ela se cadastra e o prestador de serviço... A única coisa que a gente vai fazer nesse meio do caminho é colocar os dois em contato, porque às vezes eles não se encontram, né? E toda essa plataforma, ela é gerida pelos próprios trabalhadores, pelos próprios prestadores de serviço. Então, a gente se organiza em assembleia e a discussão sobre as regras de negócio de dentro do aplicativo é feita pelos próprios trabalhadores, sabe? E, assim, então, dentro de uma plataforma dessa, você tem, de fato, o trabalhador da periferia tomando como regra da coisa, discutindo os detalhes do funcionamento do trabalho dela, sabe? É um outro tipo de forma de organização do trabalho. Boa. Samantha, tem uma pegada, Samantha já participei com ela de vários hackathons que normalmente a gente promove a inclusão de pessoas de periferia, nem sempre hackathons com extrema tecnologia, porque a galera não tem, mas é o pensamento de qual o potencial que a gente pode despertar nessa galera. O que eu queria falar com você é o seguinte: várias vagas para iniciantes, elas são abertas com pessoas meio que prontas. Muitos definem como o saber de algo minimamente. Ter vivências diversas ou ainda algum portfólio faz bastante sentido para essas vagas. Pensando em diversidade, o que você pensa desse processo do primeiro passo em tecnologia? A gente vai vencer dessa forma? Bom,
representatividade é fundamental, né? Então, se quem cria a vaga não vive essa realidade, eu acho que as duas coisas geralmente não vão conversar. Basta a gente ver o número de vagas que são colocadas todos os dias aí e que efetivamente ficam aí, né? O que a gente percebe, eu acho que esse é um dos movimentos, porque eu ainda me empenho muito em participar e organizar esse tipo de evento, é que a rede em si, ela consegue se ajudar, né? Hoje tem uma hashtag que roda muito entre as mulheres, que é uma sobe e puxa a outra. Então, eu acho que hoje, o que a gente está conseguindo fazer é isso, né? Um papo como esse aqui, um painel como esse, falando para uma comunidade de tech há 6 anos atrás, não seria nem cogitado. Isso aqui ia estar embranquecido, masculinizado, muito provavelmente. Não teria ninguém fazendo Libras, né? Então, assim, e não teria audiência se fosse feito por mulheres, ou por mulheres pretas, ou por um grupo mais, né, LGBT misturado, enfim. Então, eu acho que a rede está conseguindo mudar isso com fomento de dentro para fora, sabe? Tipo água mesmo. A gente está batendo, a gente ocupa um espacinho e traz mais alguém. Aí são 2 que estão ocupando espacinho e traz mais alguém, né? Então, quando eu comecei esse movimento, por exemplo, lá em 2014, que eu estava frequentando durante 2 anos, praticamente tudo que eu recebi da empresa eu investi para começar meu negócio, né? Eu fui começar a fazer faturamento em 2018, eu fiquei de 2014 a 2018 praticamente assim, fazendo um para pagar o outro, né? E usando o dinheiro do fundo para manter a família. Então, o que a gente percebe nesse processo? Os espaços que eu comecei em 2014, eu era muitas vezes a única mulher preta, porque não eram espaços convidativos. Um Google Campus, eventos de tech como Campus Party. Gente, a Campus Party antes da pandemia foi a primeira que eu vi que teve camping que a mulherada ficou dentro da campus. Isso não acontecia, mas isso aconteceu porque teve uma mobilização monstruosa das comunidades com a prefeitura para pôr segurança na área de camping para a mulherada se motivar aí, né? Então, assim, a gente tem que fazer esses movimentos de ocupação. Eu acho que se a gente depender disso vir de cima para baixo de pessoas que não vivem o que a gente vive, não vai acontecer, né? Então, acho que esse movimento que a gente está fazendo de baixo para cima, que é quem está chegando, está puxando e está tentando abrir espaços, como você, por exemplo, Perifacode, o pessoal que está fazendo os trabalhos com os códigos, né, em várias comunidades. Então, a gente tem hoje aí várias comunidades femininas, Laboratória, Reprograma, Programaria, Ruby Girls, né? Enfim, tem uma galera que está se esforçando nesse sentido. E aí, como é que essa galera está fazendo o movimento, né? Tem alguém na empresa que vira aliado e aí abre um espacinho para trazer uma pessoa e aí você vai ganhando esses espaços. Então, assim, eu acho que a gente consegue, mas sempre vai ser um esforço muito maior do que se a gente tivesse mais pessoas aliadas apoiando esse movimento. Isso é fato, né? Então, uma coisa que eu escuto muito, às vezes, é assim, as pessoas entram em contato comigo no seguinte sentido: você não tem ninguém pronto? Peraí, pronto para quê? Né? Porque assim, precisa falar inglês. Em que momento essa pessoa vai usar o inglês? Porque se é um inglês técnico de ler manual, o Google resolve, gente. Hoje está resolvendo super de boa. Inclusive, às vezes, falar melhor até do que muita gente. Então, assim, tá resolvendo, a gente consegue se virar. Não, mas vai atender o telefone e tal. Então, peraí, você pode dar um treinamento rápido para atender telefone, isso é tranquilo. Não, vai ter que gerar relatório. Opa, aí a conversa já mudou, né? Que aí a pessoa tem que ter realmente uma fluência maior para poder ter essa autonomia. Então, eu acho que hoje, esses movimentos da gente de fazer esses eventos, como esse aqui, como o que eu estou fazendo, do combate à violência, em que você abre espaço para receber pessoas que nunca se imaginaram nesses lugares, e você cria um ambiente seguro, onde ela conhece outras pessoas, onde ela tem possibilidade dessas trocas e fomento de rede. E a partir daí ela começa a se envolver para galgar outros conhecimentos, você vai expandindo essas bolhas e vai começando a incluir mais gente. Mas se a gente não fizer esse movimento de forma consciente, a gente acaba, às vezes, promovendo mais exclusão, né? Então, eu lembro que logo no começo, nos primeiros eventos que eu participava em universidades de tecnologia tipo Impacta e tal, eram pouquíssimas mulheres. E assim, a galera não fazia questão nenhuma de acolher. Hoje, quando você faz um evento só voltado para mulheres, a pessoa fala, mas por que só para mulher? Né? Então,
A gente está nesse movimento ainda, a gente ainda está identificando esses caminhos, mas eu acho que é isso, é a rede se fortalecer e trocar conhecimento para trazer as pessoas mais para cima, para entregar um pessoal que, na hora que falar, não tem ninguém pronto, tem sim, ó, tá aqui, a gente tem. A gente está conseguindo fomentar. E se não tem, a gente pode preparar. Dá um espacinho aí para a gente que a gente organiza e prepara. A gente não vai deixar esse espaço vazio, entendeu? Então, eu acho que é muito nesse sentido, e um pouco do que a gente conversou no começo, né? Não é a faculdade A ou B, inclusive porque hoje, eu, enquanto educadora, falo isso com muita tristeza, as faculdades não estão entregando conteúdo que a sociedade, que efetivamente o mercado está pedindo. A gente está com uma defasagem gigantesca, em todos os níveis escolares, e o universitário é um deles. Boa. Deixa eu fazer vamos partir para o final. Deu tudo certo. A gente estourou. O pessoal da quebrada estudou, ganhou, júnior, pleno, sênior, está estourando. Quando chega nesse ponto, a gente pode falar hoje, no Brasil, a favela venceu? Acho que para todo mundo responder aí. É difícil. Na verdade, a área de tecnologia já é um nicho do nicho, né? Então, colocando esse mundo utópico que todo mundo conseguiu romper, estamos aí ganhando 8K, né? Aquele dinheiro todo. Primeiro, a pessoa que é periférica, você sabe bem, o salário não é só dela, o salário é familiar, né? Então, como a Thay colocou agora há pouco, ela falou, eu vou pagar a conta de casa com meus pais. Ela não falou, vou alugar um AP. O salário fica para as ações sociais, igual você faz. Exato. É muito complicado. Então, falar que a favela venceu... Teve um post esses dias, a estrutura da favela, ela é problemática, ainda tem miséria, ainda tem fome. Então, quando a gente... graças a Deus, hoje, tem uma condição melhor de vida, mas quando eu volto para visitar meu pai na periferia, eu fico agoniado de saber como que eu posso ajudar outras pessoas. Às vezes eu quero colocar todo mundo em tecnologia, mas isso é utopia da utopia. E nem todo mundo tem essa cabeça para tecnologia. Então, respondendo bem seco, a favela não venceu, né? Eu acho que a gente venceu e conseguiu romper, e a gente pode trazer quem a gente consegue trazer, né? E que puder trazer. Não sei mais do que além disso também. Tainara? O Rafa já pegou tudo, é literalmente isso, sabe? Ontem eu fui para casa dos meus pais, minha tia mandou uma mensagem, olha aqui, estamos todo mundo comendo, fizemos churrasco, enfim, todo mundo comendo, eu peguei o Uber e fui. E aí, dentro do Uber, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quantas vezes eu passei aqui de ônibus que eu tive que descer porque choveu pra caramba e o ônibus não passava. E a água dentro da minha canela, e tipo, abraçando a mochila para não molhar a mochila nem com a chuva e nem com a água que estava debaixo de mim. E isso pega muito. Como é que vence? Como é que consegue dormir com a cabeça no travesseiro sabendo que a ocupação do Grajaú talvez saia de lá semana que vem, porque vão querer invadir? Como é que vem sabendo que pode chover e minha tia pode ter a casa alagada e perder tudo até documento? E para tirar documento para ir para o hospital, não vai ter, porque também o Poupa Tempo está lotado de tempo. Poupa Tempo não tem tempo, entende? E aí passa mal num trem desse, como é que vai para o hospital? Pega o coronavírus, como é que trata? E porque não tem documentação, porque alagou, porque perdeu. Então, eu não consigo dizer que a favela venceu. Eu tenho um amigo muito querido que ele fala, Thay, você tá gigante, você cresceu muito. Eu falei, não cresci o suficiente para conseguir trazer os meus. Meu pai e minha mãe ainda moram no Grajaú. A minha irmã ainda tem que acordar 4 horas da manhã para cruzar a cidade e trabalhar presencial no meio de uma pandemia, que não acabou ainda, infelizmente. Sabe? Tipo, a gente teve vacina, a primeira dose, depois que a galera começou a tomar a segunda dose do posto do centro. Então, é muito complexo quando a gente pronuncia a favela venceu e os nossos não estão na nossa comemoração, não estão comemorando com a gente porque estão passando sufoco. Então, não venceu. No meu ponto de vista, não venceu e, infelizmente, tem muito chão ainda para poder vencer. Renato? Favela vencer é processo, não é fim. Vencer não é uma coisa um fim em si próprio. Vencer é processo. Igual quando a gente tem as ocupações, a gente ocupou, a gente venceu. A gente batalhou para o terreno ser nosso, a gente venceu. A gente batalhou para a gente ter um projeto, a gente venceu. A gente batalhou para esse projeto ser aprovado, a gente venceu. Sabe, sempre são
A vitória, ela se constrói em processo. E quando você recebe a chave, é mais uma vitória, mas ainda é processo. Você ainda vai ter uma vida inteira pela frente de lutas. A mesma coisa com relação ao povo inteiro. A gente pode vencer, a gente tem processos de vitória, mas a vitória em si não é um fim em si próprio. A vitória é processo. Por exemplo, no começo desse ano, o governo Bolsonaro, ele cortou o acesso à internet, estava até com a notícia aqui, o governo veta a lei que dá a estudantes acesso à gratuidade à internet. A favela não vence com isso, sabe? Então, com um pouco de política pública, com muito esforço, com quem está inserido nessa área, para ajudar a trazer os nossos, para ajudar a criar comunidades e universos que possam trazer a favela a ocupar esse lugar de centro, a ocupar o lugar das decisões políticas, a ocupar os lugares de poder na sociedade e das empresas, eu acho que é processo de vitória. É um caminho muito longo, é um caminho muito árduo, mas vamos chegar lá. É difícil, mas vamos chegar lá. Igual, só um pontinho final, igual eu tinha conversado com o Robertson de manhã. Quando o homem finalmente chegou na Lua, o que ele encontrou? Ele encontrou poeira e pedra. Mas foi a poeira e pedra mais importante da história da humanidade, sabe? A mesma coisa quando o primeiro passo de uma pessoa que está aprendendo num curso de programação a fazer o primeiro Hello World. Pode ser uma linha simples, mas vai ser a linha mais importante da vida dela, sabe? Então, cada passo, cada luta, cada vitória é uma vitória no processo. Eu tenho essa visão, sabe? Muito bom, Só para muito poder bom. pegar rapidinho, Robson, eu acho que a fase do Renato, a minha terapeuta vai adorar isso, porque a gente tem a mania de não comemorar as nossas vitórias. Eu me mudei, demorou muito para eu me aceitar aqui e para eu falar, putz, agora eu moro perto do trem. Não preciso mais pegar 2 ônibus e demorar 1 hora para chegar perto do trem. Essas vitórias merecem mais do que nunca ser comemoradas. Faz todo o sentido. E nem andar 2 quilômetros para a primeira condução, o pessoal não faz nem ideia que é assim na quebrada, né? Samantha, quando que a favela vence, Samantha? Se vence? Eu vou até aproveitar uns comentários que a galera pôs aqui no chat do YouTube, o pessoal comentando, né, que tem um deles que é aqui da cidade de interior colocou, né, pô, mas já ouvi esse tipo de comentário, nossa, na tua cidade tem energia, já chegou internet na sua cidade, não sabia que bicho do mato também sabia mexer com tecnologia, isso porque ele tá falando de cidade do interior, mas a gente vive isso aqui, né, gente, passei de Itaquera para frente, já não tem metrô, e aí a coisa só, né, enfim. Um adendo nisso que você está falando, Samantha, um adendo mesmo. Eu moro no Jardim Peri e tem uma avenida principal. O lado que eu moro tem 100 megas. O lado direito tem 2 megas para a quebrada inteira. Assim, eu moro do lado que tem 100 megas. Eu atravesso a avenida, só tem 2 megas. Né? Eu, por exemplo, até o começo desse ano, eu estava refém de uma única operadora para tudo, porque não chegava nada aqui. Né? Agora que eles recentemente decidiram passar um sistema aqui de fibra, mas não chegava. E aí o pessoal colocou aqui, né? Apliquei para vaga de sênior como recrutador e o pessoal disse que eu não tinha experiência porque eu era do interior. Então, como que eu ia ter experiência nesse processo? Ou seja, CEP, cor de pele, sobrenome da Silva, né? Tudo isso, gente, antecede quem a gente é muitas vezes, né? E aí, nesse aspecto, a favela sai perdendo feio, a periferia sai perdendo feio, a gente está do outro lado da ponte, né? Lá no projeto, a gente tem eu trabalho em alguns projetos específicos e um deles é direcionado a empreendedores periféricos, junto do projeto Arrastão, aí na Zona Sul, ó, moro aqui, mas trabalho aí. E aí, é muito curioso ver a gana que a galera tem para desenvolver seus negócios, para ter sua autonomia, porque eles enxergam que o negócio deles vai dar emprego para outras pessoas, e tá levando comida com saúde, com qualidade para a periferia e tal. E aí você olha e fala assim, e por que as pessoas que estão investindo aqui, né, acabam levando esses talentos para outros lugares? Então, aonde esses talentos brilham? É quando eles vão para a região de Moema, para aqueles lugares, porque na periferia dificilmente eles vão conseguir vender qualquer coisa por mais de R$15. E não é porque eles não querem, né? Eu acompanho todo esse processo. Então, às vezes, a comida que você está preparando, por mais que você queira vender por menos que isso, não dá, porque senão você não consegue também pagar suas contas, você não consegue contratar ninguém, você não consegue ter uma cozinha adequada para preparar aquilo, com um mínimo de salubridade para entregar um produto de qualidade para as pessoas. Então, são processos do nosso dia a dia, né? A tia da coxinha que
faz a coxinha do jeito que ela faz para o neto dela, e que quando ela decide virar MEI, ela tem que adequar a cozinha dela, porque senão ela vai estar fora das normas sanitárias e pode ter o negócio fechado. Né? Uma coisa que ela fez por anos, de repente, da noite para o dia, fecha porque estava fora do padrão que o governo decidiu que é o padrão que tem que entregar. E ok, a gente sabe que é uma regra sanitária. Então, acho que nesse momento a gente precisa muito olhar essas diferenças, né? E essas diferenças, infelizmente, elas pesam mais para quem tem menos grana para fazer isso mudar. Porque a galera que tem muita grana para fazer isso mudar, não olha para isso. Não está muito preocupada com isso. Né? Então, hoje, quando a gente faz, por exemplo, algumas formações que a gente tem possibilidade de falar com gestores nas empresas, uma das primeiras perguntas que eu escuto muitas vezes é assim: mas como é que eu faço, então, para promover um processo de inclusão para jovens negros? Aí eu falo, peraí, antes da gente falar sobre isso, você conhece quem trabalha com isso? Você sabe quem já está fazendo esse tipo de trabalho? Mas não tem pronto? Não. Não, porque não vai. Você vai fazer cota, você não vai ter meta. Né? Então, assim, você quer fazer cota, você não precisa do que a gente está falando aqui. Cota é fácil. Todo semestre você vai trocar gente aqui, vai ter um turnover monstruoso e sempre vai dizer, mas eu estou fazendo minha parte. Agora, você quer ter meta? Você quer fazer diferença? Você quer realmente mudar essa realidade? Primeiro, você vir para a comunidade, né, Tainara? Então, não é a gente pegar, como eu, durante o tempo que eu trabalhei na Berrini, 3 horas de condução para chegar no trabalho por 5 anos, né? Então, eu saía daqui, levava 3 horas até lá, trabalhava, saía correndo para a faculdade, chegava, amamentava meu filho, acordava às 5 horas da manhã, e esse ciclo por 4 anos, meu filho pequeno. Então, assim, não é isso, mas poxa, deixa eu entender uma coisa, a Samantha, ela consegue fazer o trabalho dela remoto, deixa eu instalar aqui para ela poder fazer, para ela não ter que ficar 6 horas, 7 horas na condução, as outras 7 trabalhando para mim, e exausta na casa dela para cuidar de um bebê pequeno. Porque ela vai me entregar. A pandemia teve uma grande vantagem, né? Ela mostrou que a gente não precisa ter o gado debaixo do olho do dono para engordar, né, gente? A gente conseguiu mostrar que dá para fazer à distância. Então, assim, vamos ensinar o pessoal, vamos fazer letramento e vamos abrir espaço nas empresas para que isso aconteça, né? Parar com esse negócio de, não, mas você tem que estar aqui presencial na operação. A fim de, isso é bom para... Né? Então, eu acho que essas trocas, essas situações, a gente precisa começar a questionar. Né? E outra coisa que também precisa começar a acontecer, que eu acho que é algo que me incomoda profundamente, a gente precisa começar a fomentar as coisas dentro das nossas comunidades, ter um território onde a gente conhece. Porque o que eu tenho percebido, que é um caso assim que eu tenho muita dificuldade, eu estou tentando trazer esse projeto que eu trabalho há 4 anos na Zona Sul para a Zona Leste, e eu não consigo. Eu consigo lá na Zona Sul, por quê? Porque tá todo mundo olhando para Heliópolis, tarará, porque, né, todo mundo, opa, ali é um espaço que tá todo mundo de olho, e aqui na Zona Leste, que a gente tem um grande contingente de pessoas que mora aqui, que trabalha justamente do outro lado, Berrini e tudo mais, tá sucateando a região e a gente não consegue pôr nada para rodar. Então, eu acho que só vai ter vitória na hora que esses olhares começarem a mudar, sabe? Que a gente começar a perceber que o deslocamento, ele não é só nosso, ele tem que acontecer dos dois lados. Então, a ponte, ela tem que conectar, ela não tem que ser barreira. Ainda é barreira pra gente, sabe? A gente permitiu por muito tempo que os meios de comunicação direcionassem qual é a periferia da vez. As periferias são diversas, tem periferia no centro, tem periferia nos prédios ali do centro rolando, e a imprensa direciona o nosso olhar para uma periferia, direciona para uma ONG grande que pode fazer, e as outras ONGs pequenas que estão na quebrada, às vezes nem é organizada como ONG para conseguir fazer o trabalho dela. Então, o trabalho de formiguinha não tem apoio, é nós por nós o tempo inteiro. Só para direcionar para o final, teve umas perguntas ali no chat, e eu vou tentar meio que resumir, e queria que cada um respondesse breve, mas conciso mesmo, com todo o sentimento do que percebe no dia a dia. A homogeneidade dentro das empresas nos oprime? Ouviram? Pode, Rafael, Tainara, Renato, qualquer um pode começar a responder, só para a gente fechar mesmo. Bom, ela sim, nos oprime quando a gente realmente é a minoria, né? Se você chega no ambiente e você não se vê,
sua voz perde potência, as suas ideias não têm peso, né? Então, não é uma questão das pessoas te humilharem, é uma solidão, né? É aquilo de você não se ver e não conseguir base. Então, você tenta passar uma ideia e parece que ninguém ouve. Então, dá uma sensação de vazio. Então, de certa forma, é uma opressão, né? De você não conseguir ter um respaldo daquelas suas ideias. Acho que é isso. Pode responder qualquer um aí. Abre aí o microfone e fala. Bem profunda a tua pergunta, porque eu me lembro muito de eu tentando puxar mais mulheres pretas para o meu time de tecnologia num outro momento de carreira. E eu tive a imensa honra de conversar com a Eliane Dias e eu perguntei para ela como que eu faço para isso acontecer. E a resposta foi: enquanto a gente não aprender a hackear o sistema, a gente não vai conseguir parar de ser oprimido e ocupar e não ter essas ocupações. E aí eu falei, tá, mas como? E na época era uma empresa financeira que fazia empréstimo. E eu fiz uma linda pesquisa. Quem mais pega empréstimo? Preto, pobre, periférico, pessoas periféricas, porque não tem papai bancando. Show! Quem faz o produto? Quem constrói o produto com as ideias para ser chamativo para esse povo? Saber falar o que a empresa quer ouvir, mas com as nossas causas. Porque senão a gente não vai conseguir ter jogo de cintura para enfiar os nossos nos nossos lugares, que é o nosso direito. Então, eu acho que hoje existe muito das empresas que acho que o primeiro passo é nem enfiar pessoas para ser mais diversa, é preparar esses ambientes para ela, para a gente também não ser ratinho de laboratório de empresa. Porque tu entra 15 pessoas pretas dentro de um time de tecnologia, um time só, e tem 25 pessoas hiperracistas. E como que mantém essas pessoas lá dentro? Entende? Então, acho que hoje, o sistema como ele está montado, ele é opressor. Porque ele não está preparado para ter a gente lá dentro. Então, sim, ele é bem cruel e bem opressor. Mas eu acho que a gente tá na luta. Eu gostei muito da fase do Renato, do negócio da vitória, né? O fim é o processo. Então, eu acho que é isso, sabe? É literalmente comemorar esses pequenos passos para a gente conseguir um dia chegar lá. Toca aí, Renato. Sim. Em questão de opressão, não me oprime, porque eu sou uma pessoa branca, então, em questão de opressão, não me oprime, mas me incomoda profundamente saber que os que eu vejo diariamente, os que eu, sim, tô sempre junto, não estão ali comigo, sabe? É um pessoal de outra realidade, um pessoal que é difícil até de trocar ideia. É um pessoal difícil de conversar, porque vem de um ambiente totalmente diferente. E para a empresa, obviamente que pensa em lucro, não, assim, é uma dos contrassensos que acontece dentro do capital, que é você ter uma estrutura racista para exploração, mas essa estrutura racista também te impede de vender as suas coisas dentro de um sistema capitalista para essas próprias pessoas que são marginalizadas, sabe? Que estão nas periferias. Então, por exemplo, quem vai saber sobre o que o povo periférico, sobre o que os pretos precisam, sobre o que os indígenas precisam? Eles precisam estar nesse processo, eles precisam ocupar esses espaços para poder desenvolver as coisas que vão ser necessárias para eles. Então, na mentalidade capitalista, que é toda controversa, pelo capitalismo ser controverso, faz sentido, mas não faz sentido por ser controverso, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Samantha. Acho que eles já falaram bastante desse processo. O que eu sinto hoje, que tem acontecido, às vezes, em algumas das formações que eu trabalho com gestores, e que eu acho que talvez seja algo que nos ajude a acelerar um pouco esse processo, é que o Brasil ele é miscigenado, né? Então, se eu não sou, alguém próximo a mim, em algum momento, vai ser de um desses grupos, né? Desses grupos que são invisibilizados e postos à margem de todo esse processo. Então, eu acho que a gente vai conseguir a médio e longo prazo, e eu acho que os nossos jovens, essa é uma grande vantagem, né? Eu trabalho com jovens aí na região que você está, Tainara, no ITM, aí de Juru, e eu percebo que é o seguinte, eles estão vindo muito mais abertos à diversidade, muito mais acolhedores, eles estão a fim de falar sobre isso, eles exigem o direito de todo mundo, eles falam, cara,
é uma pessoa, respeita, acolhe ou abre espaço, mas, tipo, você não tem esse direito de escolher pela pessoa. Eu acho que isso vai nos ajudar a acelerar esse processo, né? Porque a gente está tendo essa força de pessoas que daqui a pouco vão ser essas pessoas que vão estar com 20, com 30, fazendo essa diferença. E são eles que estão dizendo em casa também para os pais, para com isso, tá errado, né? Então eu acho que talvez a gente tenha um fluxo aí que vai acontecer nesses próximos 5, 10 anos por conta dessa galera e que eu acho que espero que a gente consiga fortalecer esse processo. Então eu acho que trabalhar com juventude agora está sendo fundamental para a gente fomentar isso. E uma outra coisa, né, eu consigo às vezes, se eu trabalho com a criança, mudar, por exemplo, um comportamento na casa, porque a criança vira para o pai, eu duvido que o Robertson vai falar para a filhinha dele assim, se ela chegar e falar, papai, eu aprendi lá na escola que eu tenho que separar o lixo, então nesse daqui você tem que pôr esse. Ele não vai falar para ela, não, imagina, ele vai falar, poxa, que legal que você aprendeu isso, né? Vamos lá, vamos conversar então, vou te ajudar, você me ajuda aqui, né? Vai ser essa postura. Então eu acho que a gente também tem que propagar um pouco isso, né? De trabalhar com essa juventude, com as crianças que estão mais abertas, que estão mais propícios a se preocupar com o mundo como um todo, porque essa galera capitalista não está preocupada com isso, que estão preocupados com o que vai acontecer, que são filhos muitas vezes únicos e que a relação de amizade para eles é a família que eles não têm em casa, porque não tem irmão, não tem irmã, e fomentar isso daí de baixo para cima, sabe? Continuar trazendo essas conversas para esses espaços. Nosso papel ir nas escolas de ensino público, conversar com essa galera, trocar ideia, motivá-los para que eles não desistam, né? Motivá-los para que eles continuem sonhando, porque a galera está perdendo essa capacidade de sonhar, infelizmente, né? Os nossos jovens de periferia estão perdendo essa capacidade. Então, retomar essa questão do sonho e, a partir disso, a gente começar realmente a falar com as pessoas no ponto que mais está próximo delas, né? Que são esses momentos de aconchego em família, que às vezes eles talvez não escutem esse papo que a gente está tendo, mas talvez o filho e a filha escute e chame para conversar e fale, pô, vamos mudar essas coisas. Você pode ajudar a fazer isso. Boa. Eu não vou falar assim, vamos fazer considerações finais, porque o assunto não acaba, o assunto não se encerra aqui. A gente conseguiu se apresentar no começo, eu acho que a gente conseguiu responder as perguntas que surgiram e que envolvia parte do tema que a gente queria discutir. Eu acho que eu vou encerrar assim, para a próxima turma. Todo mundo dá um tchau aí e deixa aí o pensamento do que a gente conversou, para cada um discutir, levar para suas empresas, onde bem desejar. E agradecer, dar meu obrigado para vocês por aceitarem esse desafio de falar de um assunto difícil para quem está dentro das empresas, difícil para quem está nas ONGs, desbravando as coisas. E no final a gente sempre está trabalhando com as empresas e isso tem uma linha muito tênue que a gente fica balanceando quando ultrapassa e quando não ultrapassa para a gente conseguir os nossos objetivos, jogando o jogo dentro da regra do jogo que foi estabelecido, mas tentando romper sempre que a gente pode. Valeu. Obrigado. Gente, obrigada. Eu queria que antes de vocês darem tchau, vocês citaram alguns projetos que vocês participam, ajudam e etc. Queria pedir que vocês, por favor, repetissem de novo. E se vocês puderem depois escrever aqui no chat para a galera os sites, eu consegui pegar o do Renato rapidinho e colocar, porque eu acho que todo mundo aqui se conectou demais, o chat não parou o tempo inteiro. Eu teria muita coisa que eu gostaria de dizer, mas eu aprendi muito com vocês, eu teria muito mais a perguntar, imagino que todo mundo também. Então, se vocês puderem também deixar o contato de vocês. Vai lá, vou começar aqui. Pode ser, isso. Boa. Eu ia dizer que pode ser em ordem alfabética, mas pode ser você. Então, eu participo do Perifacode, tenho outras ações sociais aqui no Jardim Peri, e participo de vários hackathons que, quando é ligado a direito à cidade, direito à vida e mobilidade, principalmente, eu me envolvo quando a pessoa me chama. E, da minha parte é isso. Bom, eu não tenho um projeto que eu ajude, que eu participe, mas tem um que eu ajudo junto com a Fazer Orçamento, que chama Recomeçar 360. É um projeto para egressos do sistema carcerário que querem mudar a vida, né? Então, enfim, quem puder dar uma força, ele sempre tem coisa para fazer lá. Então, Recomeçar 360. Vou deixar o link aí também. Show.
Eu estou junto com o Robson no Perifacode, mas também estou tocando junto com o Gomex, a galera de DevOps, um projeto chamado Mentoria IAC, para a galera conseguir mais para a área de infraestrutura, e aí a galera entra sem saber nada, e a gente tenta passar um tiquinho de conhecimento para poder enfiar dentro do mundo de tech. Vamos lá. Instituto TecMail, eu coloquei aí alguns links. Trabalho com a Juventude, é um instituto que dá formação para o pessoal entrar no mercado de trabalho. O Arrastão, que é onde eu faço esse trabalho com os empreendedores periféricos na área de gastronomia, a gente faz revisão de negócio, e eles recebem capital semente, é um projeto bem legal, mas eles têm, gente, eles atendem lá de 0 a 100 anos, tem SEI, tem tudo lá dentro, então, assim, vale a pena conhecer o projeto. Quem mora na região, vale muito a pena conhecer. Queria muito que tivesse um aqui na Zona Leste, demais. E também sou coordenadora desse programa, que discute muito essa questão de diversidade, a gente traz protagonistas para todo esse processo, que é o GoMDI. É uma formação voltada para o corporativo, mas a cada turma que a gente forma pagante, a gente vai no público de universidades, de ONGs, para formar uma galera que não teria acesso, para dar a mesma formação. Então, a gente tem aí um trabalho de legado, né, que eu acabo intermediando, agora com as aulas voltando, provavelmente a gente vai estar retomando, e aí eu acabo fazendo parceria com várias entidades, então a gente acaba tendo aí contato com o Ser Mais, que é uma entidade que trabalha com jovens periféricos para formação e entrada de mercado de trabalho. A gente está estreitando relações com a Casa Florescer, que acolhe público LGBT, então é bem variado. Vocês me acham lá no LinkedIn, como Samantha Lopes, estou à disposição. E também faço esse trabalho que eu comentei com vocês, não sei se todo mundo aqui sabe, mas todas as escolas públicas, você pode oferecer projetos por meio de ofício. Você faz uma carta de próprio punho, leva na secretaria da escola e você pode oferecer para fazer projetos dentro da escola. Nós, enquanto cidadãos, nas escolas públicas, nós podemos fazer isso. E não necessariamente tem que ter um professor proprietário do projeto com você. A própria APM pode acolher esse projeto. Então, eu dei uma parada agora, durante o processo da pandemia, mas eu estava em 2 escolas municipais aqui da região, fazendo um trabalho com os últimos anos de antirracismo, de 8º e 9º ano, a gente fazia discussões, e também comecei oficinas de robótica, que é uma outra coisa que eu gosto de mexer, com uma galera. Então, assim, é algo que eu acho que também é legal a gente começar a ter consciência, né? Existe muita coisa que a gente pode estar fazendo, às vezes, bem próximo da nossa casa, para mobilizar as pessoas, para trazer essas discussões, e que a gente, às vezes, não sabe porque não foi atrás. Então, são alguns caminhos também que a gente pode começar a questionar e procurar trazer realmente para os espaços essas discussões para que isso se amplie e comece a mudar de dentro para fora. Gratidão imensa pela oportunidade. Gratidão. Bom, e eu construo o núcleo de tecnologia do MTST há mais de um ano. Como eu falei, já estou no movimento há mais de 6, mas o núcleo de tecnologia foi fundado há um ano, e a gente atua em parte pedagógica, parte de cursos. Então, no primeiro semestre a gente teve um curso com 20 alunos, que 5 deles hoje estão empregados. Hoje a gente tem outras 5 turmas presenciais, cerca de 100 alunos, e mais 20 alunos, por volta de 20 alunos nos cursos online. Para além dessa parte de cursos, a gente tem também projetos colaborativos, com voluntários desenvolvendo para as necessidades do movimento. Então, a gente tem um projeto de automatização de hortas do movimento, que a gente pode fazer previsão de colheita para poder ser usada nas cozinhas das ocupações e das cozinhas solidárias. A gente tem essa plataforma do Contrate Quem Luta, que é para poder fomentar emprego e alguma renda, nesse momento que é tão difícil. Dentro da plataforma, a gente já conseguiu cerca de 3.500 serviços contratados, além de também, por exemplo, nas cozinhas solidárias, que é um espaço do movimento do MTST, que a gente oferece comida, né, gratuita para quem não tem o que comer, para quem está passando fome. A gente está com o projeto de instalação de Wi-Fi nas cozinhas solidárias, para poder ser uma área de formação também, uma área de acesso, porque a internet é cara, a internet não tem em todo lugar. Então, assim, a gente tem alguns projetos em andamento, a gente tem esses grupos de discussão, a gente tem esses grupos de cursos, e hoje eu estou inserido dentro da coordenação desse projeto, né, do núcleo de tecnologia do MTST. Não sei se a Débora, o Robertson, alguém colocou já no chat os links, tem o link do Instagram, tem o link do site. Então, quem quiser entrar em contato, chamar, se quiser ajudar de alguma maneira também, pode mandar mensagem no Instagram ou responder lá no site. E tamo junto, é hora de esperançar.
Gente, muitíssimo obrigada. A gente não podia ter começado esse evento mais lindo, estou emocionada aqui. Obrigada mesmo. Vocês arrasaram, continuam arrasando. Quem puder ajudar, ajude, por favor. E é isso.